Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá Tudo conseguindo me bem. ver e me ouvir? Aham, tá tudo certinho. Vamos começar Ah, então? claro. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Camila, eu sou estudante de Serviço Social da UFJF e sou bolsista do Centro de Referência LGBTQI+, Juiz de Fora, que é um projeto de extensão da UFJF. Nesse mês de setembro, a gente está com uma programação de live sobre diversos temas. E a primeira que a gente vai ter é essa daqui que eu estou apresentando para vocês, que vai ser sobre a bissexualidade feminina. E quem vai falar sobre esse tema é a Maria Leão, que está aqui comigo. A Maria ela é antropóloga, mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ e doutoranda na UERJ também. E aí, o tema que a gente vai tratar hoje é da pesquisa de mestrado da Maria, que é sobre a bissexualidade feminina, identidades e política no Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais. E aí, você, Maria, vai ter 30 minutos aí de fala livre, né? Aí você pode usar mais também, se for necessário, não tem problema nenhum. A gente vai se organizando, só não pode passar de 1 hora, porque senão o Instagram Sim, boicota a gente. espero Mas não falar tanto. vai dar certo, eu vou te avisando o tempo também. Aham. Aí, quem estiver assistindo, tiver dúvidas, questões, comentários, apontamentos, é só ir deixando aí na caixinha de comentários ou na caixinha de perguntas, que eu vou anotando aqui. E aí, no final, eu trago os comentários de vocês para Maria, e aí a gente vai conversando um pouco mais sobre os apontamentos, assim. Então é isso, Maria. Agora o espaço é todinho seu. Ô, louco. Ah, vamos lá, hoje estamos em petit comité, né, até agora. Bom, eu sou antropóloga, eu sou carioca, militante feminista já, sei lá, 10 anos. E a partir de 2014 eu comecei a ter uma participação mais. Ah, só uma coisa antes de mais nada, desculpa. A live vai estar disponibilizada depois, vocês vão salvar, porque. Isso, isso. Ah, tá. Algumas pessoas entraram em contato comigo, querendo saber e tal. Beleza, não, fico feliz. Ela vai ficar salva no É, GTV nosso. top. É, mas queria agradecer o convite, inclusive do Marco, da Mariana e tal, muito legal, sempre fico muito feliz de participar, né, de atividades de divulgação da ciência, de democratização do conhecimento científico, dessas coisas que, enfim, eu, como estava dizendo, né, eu comecei a participar mais ativamente do movimento LGBT em 2014, embora eu já me entendesse enquanto bissexual, assim, desde 2010, 2011. É, mas eu considerava que era uma coisa pessoal, assim, né? Minha. Tipo, não era dar conta de mais ninguém, além de, enfim, com quem eu quisesse compartilhar na minha vida pessoal. É, e aí, em 2014, eu comecei a me organizar mais e existia, naquele momento em que eu comecei, nos espaços onde eu estava, uma ausência muito grande de figuras que pautassem a bissexualidade em geral, assim, né? Que, tipo, elaborassem sobre isso, que afirmassem isso, né? E era muito doido, porque, e ainda hoje acontece isso, você vê em espaços da comunidade LGBT, né? Ativistas falando, não, porque aqui nós estamos na parada de São Paulo, na caminhada de São Paulo, não, na parada de São Paulo, ano passado, eu fui e teve uma atividade que eu vi isso acontecer, eu falei assim, gente, de novo, né? Aí tava um rapaz gay fazendo uma fala e tal, na atividade, ele, não, estamos aqui, a comunidade LGBT reunida, temos lésbicas, temos gays, temos trans, temos travesti, estamos todos nós, eu assim, né? Ah, bacana, que legal, né? Que bom que o B é de Brasil, né? É, é,
Então, muito rapidamente, mal eu ter começado a participar e a me colocar, eu já, como estudante de ciências sociais, naquela época, tinha essa coisa que a gente fica, né, fica intrigada por um tema, então já vai pesquisar o tema, né, já vai ver o que tem sobre esse tema, o que as pessoas colocam e tal, parará. E me tornei, naquela época, meio que a garota dos dados e das tabelas, né, porque eu chegava nos espaços do movimento e tinha sempre esse questionamento, mas para que falar de bissexual, né? Tipo, não está incluído quando a gente fala da experiência das lésbicas, quando a gente fala da experiência dos gays? Não é a mesma coisa, só que, sei lá, menos, né? Menos do que gay, menos do que lésbica, um meio gay, meio lésbica. Quase lá, mas não conquistou. Né? E aí eu comecei a apresentar tipo, uma série de dados, assim, falar, não é a mesma coisa, é uma série de dados. Os dados que eu consegui achar, porque a real é que, e aí entra um pouco já sobre a minha experiência anos depois, 2 anos depois, no mestrado, né, lá no Instituto de Medicina Social, que a gente não tem produção de dados virtualmente, assim, sobre, no Brasil, né, bem pouco, sei lá, do que eu achei quando eu fiz pesquisa na Biblioteca Virtual de Saúde, essas coisas assim. Produção latino-americana é escassa também. A gente tem mais, assim, né, produção norte-americana, produção, sei lá, achei algumas coisas inglesas que falem especificamente de pessoas bissexuais. O que a gente tem, em geral, em volume, né, são alguns cenários, assim, que aparecem repetidamente para falar de bissexuais. Quando a gente está falando da epidemia de AIDS e HIV, aí aparece como vetor de transmissão os homens bissexuais, né? A gente, aí, na verdade, não, você está falando de bissexual, eu acho que, sei lá, enfim, o público está pequeno, mas está diverso aqui. Então, lembrar que quando a gente está falando de sexualidade, a sexualidade tem 3 esferas, né, que compõem o que a gente chama. E elas podem estar alinhadas ou elas podem não estar alinhadas, que são desejo, prática e identidade, né? Um exemplo que normalmente as pessoas fica mais simples para entender quando que essas identidades não estão alinhadas. O armário é a ideia que as pessoas conseguem acessar. Você pode querer a sua vida toda, né? Desde que você era pequenininho e não queria brincar com as bonecas que sua família te deu, e você queria, na verdade, brincar com os carrinhos do seu irmão, e você sabia que você queria beijar menininhas e tal, mas você não beijou menininhas. Então, você só tem esse desejo, você não tem a prática, e você não reivindica a identidade. Você tá lá, fechadinho, fazendo de conta que você é normalzinho, não é perigoso, não tem nada disso. Então, esse é um exemplo que as pessoas conseguem entender. Quando a gente está falando de trabalhos que tratam sobre prevenção, redução de danos, sexo seguro, coisas assim, dentro do contexto dos estudos da AIDS, em geral a gente está falando de prática, a gente não está falando de identidade. Quando a gente lê, inclusive tem a categoria homens que fazem sexo com homens, né, que surgiu como um guarda-chuva, justamente por entender que nem todos os homens que fazem sexo com homens se identificam como qualquer coisa, sabe? Mais comum quando você vai fazer pesquisa, por exemplo, uma pesquisa que eu transcrevi em entrevistas e tal, uns anos atrás, uma das perguntas era de prevenção de HIV, uma das perguntas era qual era a sua sexualidade. Como você se identifica? Bissexual, heterossexual, homossexual, não sei o quê. E as pessoas se identificavam, eu sou normal. Normal, assim. Tá, mas você faz sexo com quem? Assim, faz sexo normal, né? Então, tem essa questão, né? Que às vezes as pessoas nem têm formulado qualquer identidade para elas mesmas, né? Porque são normais.
em geral, isso quer dizer que elas acham que elas estão no grupo dos héteros. Muitas vezes elas não estão. Então você entra nessas categorias, homem que faz sexo com homem, mulher que faz sexo com mulher. São essas coisas, meio que nessas zonas de penumbra, que você encontra referência de bissexual. E aí, muito como heteroclassificação, né? Ou seja, o pesquisador diz que esse comportamento é um comportamento bissexual. Mas a pessoa não diz nada disso sobre ela mesma. A gente encontra na produção brasileira produção dentro da área cultural, né, de estudos de práticas, de convívios, assim, né, espaços, sei lá, por exemplo, eu me lembro de um dos trabalhos que eu li, era sobre, enfim, espaços que jovens que frequentavam a Lapa, do Rio de Janeiro, né, mulheres jovens, lésbicas e bissexuais, que frequentavam a Lapa do Rio de Janeiro e suas experiências com sexualidade, coisas assim. Elas não estavam inseridas politicamente, muitas delas não pensavam politicamente as identidades delas, muitas delas não tinham nem identidades, elas, beijavam meninas, e aí, essa era a identidade delas, esse grande guarda-chuva aí, né? E aí eu já falei aqui na minha fala, o que na minha dissertação eu chamo de uma equação discursiva, que é onde aparecem as mulheres bissexuais normalmente, lésbicas e bissexuais. É quase como se fosse queijo goiabada, entendeu? Você é a mesma coisa, tá tudo junto, é necessário, precisa estar complementado, tá sempre coladinho, tá, uma é a extensão, ou você vê mulheres bissexuais como menos, quase lésbicas, ou você vê lésbicas com um adicional aí, sabe? É um dos dois, em geral, que as pessoas formulam. E aí, ao longo desse meu processo de militância no movimento LGBT, né, onde eu estava inserida, foram surgindo, primeiro, uma série de trocas, né, de relatos com outras pessoas bissexuais que eu conhecia, conheci pessoas mais velhas no movimento, que eram capazes de me contar processos históricos diferentes, porque isso é uma coisa muito importante para mim, sabe? Quando eu falei que a gente tem desejo, prática, identidade, a identidade, ela não é uma verdade, é muito importante, né, colocar aqui que identidades sociais não são verdades absolutas sobre as pessoas, né? Elas não são imutáveis, elas não são estáticas. Uma mesma pessoa pode, ao longo da vida dela, se identificar com várias coisas diferentes. Às vezes, para falar da mesma coisa. Um bom exemplo que a gente tem quando a gente vai investigar, por exemplo, as experiências de ativistas brasileiros que participaram do movimento homossexual brasileiro, né, é que durante muito tempo a identidade entendida ou entendido era a identidade que fazia sentido para essas pessoas, era como elas explicavam a experiência delas, né, e era uma identidade que era ao mesmo tempo uma palavra código, né, criada por ativistas, que significava, né, quem entende, entende. Você não precisa explicar. Se você precisa explicar, é porque você não é entendido, porque você não entende, né? E que era uma identidade guarda-chuva. Ela podia querer dizer, qualquer coisa dentro do universo do babado. Então, muitas pessoas que se identificavam enquanto entendidas, né, vieram a se identificar depois enquanto lésbica, vieram a se identificar depois enquanto gay, vieram a se identificar depois enquanto bissexual, vieram a se identificar depois enquanto homens trans, mulheres trans, né? As pessoas mudam ao longo da vida delas. Então, e aí, quando a gente fala sobre bissexuais, isso é um tabu, né? Falar sobre que as pessoas mudam as suas identidades. Porque esse é um dos estigmas que acompanham a comunidade bissexual. Que é só uma fase, que é um período de transição, que é um momento de descoberta. Que, enfim, se você está dentro, né, do universo sapatão, né, que o amor de mulheres é superior, é libertador, é mais militante, é revolucionário,
E uma vez que você prova isso, você não vai querer voltar atrás para aquilo lá, né? Tanto é que a gente fala de piada e tal, eu até falo, eu sou culpada disso também, mas é implicitamente uma forma de bifobia, sabe? Quer dizer assim, a prova de que é orientação sexual é porque se alguém pudesse escolher, ninguém gostava de homem, né? Tipo, beleza, enfim, não é exatamente mentira, mas também não é verdade, né? Tipo, não é verdade, porque muitas vezes é cobrado das pessoas bissexuais, né? É muitas vezes cobrado das pessoas bissexuais que você escolha. Que você escolha se você vai fazer parte do universo LGBT ou se você vai continuar andando com essa galera aí. Se você realmente quer ser um de nós, ou se você quer ser um deles. Mas a verdade é que bissexuais não são um deles. Né? Tipo, uma coisa, tem um texto, né, muito que eu gosto muito, que eu estou usando agora para minha tese também, mas por um enfoque diferente. Agora eu estou estudando, enfim, ascensão do conservadorismo e como isso impacta o trabalho nas escolas e o trabalho, educação para diversidade, educação em sexualidade, essas coisas assim, né? Mas que é o trabalho da Eve Sedgwick, Epistemologias do Armário, que ele é bastante usado nos estudos de sexualidade hoje para discutir, enfim, conjugações de armário, o que isso quer dizer, se assumir, sair, esse processo transformador que o movimento por direitos sexuais nos Estados Unidos, em especial, e aí depois com o processo de globalização, o mundo todo passou a ser essa coisa de você ter que se identificar, né? Começar aqui a live falando eu sou uma mulher bissexual, e é por isso que eu pesquiso bissexuais, né? Ser um sujeito pleno sempre aqui, né? Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que a Eve Sedgwick está analisando um processo, né? Que foi motivado por 2 casos nos Estados Unidos de um professor gay que foi demitido e que processou a escola depois de ter sido demitido, porque a escola alegou que o fato dele esconder a homossexualidade dele era sinal de que ele colocava as crianças em risco, né? E que um homem está querendo fazer ser professor e ainda gay, todas essas coisas assim. Mas tem um segundo caso, que era uma coordenadora pedagógica. Esses 2 casos foram parar na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Uma coordenadora pedagógica que estava fora do armário, que era casada com uma mulher e que era bissexual. E que ela se identificava enquanto bissexual naquele contexto. E ela foi demitida. Então, tipo, não existe essa de dentro do contexto, né? Dos contextos de opressão, de heteronormatividade, né? De violência. Ninguém fala assim, não, desculpa, eu vou só te demitir pela metade, porque você é bissexual, né? Tipo, você é só meio lésbica, então você tá meio demitida, sabe? Tipo, não é real, sabe? Tipo, o governo Bolsonaro, ele não meio persegue homossexuais e persegue totalmente homossexuais e meio persegue bissexuais. Não. Todo mundo aqui é desviante, todo mundo aqui enfim, degenerado, entendeu? Todo mundo aqui vai pro vale dos homossexuais juntos e não importa a identidade que você use. Se você não é normal, você não é aceito. Bom, tipo, então acho que essa foi uma grande luta que eu tive, que eu ainda tenho em vários espaços dentro da comunidade LGBT, dizer que, tipo, a gente não tá mais protegido por causa da nossa identidade, que a gente não tá menos fora do armário, que a gente não recebe menos retaliações, sabe? Tipo, esses estudos, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, mostram que, bissexuais representam estatisticamente a maior parte da população LGBT. Tipo, nós somos em volume a galera que mais existe, assim, né? Pode ser que mude, pode ser etc, etc, etc. Mas é o que tem para hoje. Bissexuais representam nos Estados Unidos, nesses estudos, que depois eu posso passar as coisas e tal, mas está na minha dissertação.
quem quiser ler, Os Unicórnios no Fim do Arco-Íris, Maria Leão, publicado na UERJ, tem de graça o PDF na internet. Tem tudo lá que eu tô falando aqui. Os bissexuais dentro da comunidade LGBT nos Estados Unidos são as pessoas que representam, né, que tem um perfil de maior sofrimento mental, maior adoecimento de doenças relacionadas como hipertensão, como doenças cardíacas. Bissexuais são a parcela. E aí, não dentro da comunidade LGBT, né? Eu tô falando aqui a comunidade LGBT, na verdade, tem que separar, eu tô falando das orientações sexuais aqui, né? Porque aí, inclusive, é interseccional, a gente tem pessoas trans presentes em todas essas identidades e são processos de violência e de separação diferentes aqui. Mas entre L, G, B e tal, os B são também quem tem o maior perfil de pessoas racializadas, são quem tem o maior perfil de pessoas trans, quando você compara com L, G e D, né? São pessoas mais empobrecidas. E, e quando a gente vai ver os estudos que são feitos de experiências de vida, de narrativa, né? Tem um estudo, assim, assustador, eu acho, sei lá, que compara entre mulheres lésbicas e mulheres bissexuais o sofrimento mental, né? Quando elas saem de espaços não urbanos nos Estados Unidos. E aí esse conceito não é só áreas rurais, mas são cidades pequenas também, regiões isoladas e tal, e vão para cidades grandes. Entre mulheres lésbicas, o sofrimento mental cai absurdamente. Assim, comparativo, tipo total. Entre mulheres bissexuais, ele se mantém ou aumenta. E aí, o que as pesquisadoras desse estudo elas hipotetizam, né, é que as mulheres lésbicas encontram vivência comunitária e apoio quando elas vão para cidades grandes. Elas encontram outras mulheres lésbicas, elas passam a frequentar bares lésbicos, elas têm movimentos, têm uma série de coisas. E mulheres bissexuais, não. Mulheres bissexuais nas cidades pequenas têm todos os no interior e tal, tem todos os problemas que a gente sabe, mas elas têm em algum grau suas redes familiares. Quando elas saem desses contextos, elas saem dessas redes de apoio pré-existentes quando elas existem e não encontram absolutamente nada para o substituir. E aí eu não posso te falar isso com dados estatísticos e com nada, além da minha experiência como ativista no Brasil. E a minha experiência enquanto ativista no Brasil diz que o cenário não é tão diferente assim aqui, né? O que a gente tem no Brasil são... E aí eu encontrei isso na minha pesquisa de mestrado, fazendo as entrevistas, participando dos espaços. São grandes sentimentos de angústia, de isolamento, de sentir que você precisa... Isso é uma coisa muito doida, porque entre os ativistas gays, as ativistas lésbicas que eu conheci, existia uma coisa que logo que você se assume, logo que você sai do armário, entendeu? Já meio que, pelo menos uma expectativa de que aquele espaço é seu, de que você tem que ocupar, de que é o pertencimento que eu esperava e tal, parará. Com as pessoas bissexuais que eu acompanhei, existe uma construção narrativa de necessidade de merecimento de estar ali, entendeu? Ah, mas eu nunca namorei uma menina. Ah, mas a minha avó não sabe que eu sou bissexual. Ah, mas, sabe, vários a mais. E eu, inclusive, sei porque eu passei por isso. Um dos motivos que eu demorei tanto para politizar a minha orientação sexual e participar da comunidade, né? Demorei 4 anos, mas beleza. Era que eu achava que não era para mim. Que não fazia sentido. Que, tipo, que eu não tinha feito bastante, que eu não era sapatona, desviante, revolucionária o bastante pra estar entre a galera ali, sabe? Tipo, e hoje em dia, enfim, pra quem estiver assistindo agora ao vivo, pra quem assistir depois, assim, você é o bastante. Tipo, a gente é o bastante, a gente não tem que provar nada pra ninguém, sabe? Tipo,
Enfim. Temas que emocionam. É, mas, e aí na minha pesquisa de mestrado eu fui estudar, tentar também, já encerrando, que já são 7h26. Na minha pesquisa de mestrado, eu fui estudar o Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais. Ele, anteriormente chamado de Seminário Nacional de Lésbicas, né? Ele Eu travei, eu acho, hein? congelou aqui só para mim ou... Oi? Eu travei aqui, Ah, desculpa. tá. Não, tranquilo, essas coisas de tecnologia eu fico ansiosa. É. É, mas ele foi fundado em 96 no Rio de Janeiro, né? E já, tipo, sei lá, no seminário, acho que eu tenho isso aqui na minha dissertação, enfim, mas por causa da hora eu não vou procurar agora. Mas num dos primeiros seminários, acho que no terceiro ou no quarto, já tem uma mesa para discutir qual é o lugar das mulheres bissexuais ali. Isso no começo dos anos 2000, quando, tipo, a identidade política, né, ela ainda estava bastante embrionária, porque a gente tem, assim, no Brasil, a gente tem algumas figuras que já fazem movimento desde o final dos anos 90, né, a parada LGBT em São Paulo, ela já surge enquanto LGBT, né, ela nunca foi parada gay em São Paulo. Até porque a gente já tinha naquela época a Regina Facchini, que hoje é professora da Unicamp, na época enquanto militante bissexual ali, sabe? Tipo, então não era inclusive um termo só pro forma, a gente tinha militantes bissexuais presentes. A gente tem pessoas que já estavam desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, participando do movimento LGBT no Brasil. Mas ainda era muito embrionário e eram poucas pessoas e tal. Mas mesmo quando ainda era embrionário e eram tão poucas pessoas, você já tinha o cenário discutindo sobre isso. O que significa que isso já causava um impacto dentro daquele contexto, né? E aí, em 2010, o seminário muda de nome para Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais. Mas ele não muda de sigla. Ele continua Senali. E aí é muito doido, porque na minha pesquisa eu só descobri, sei lá, no meio do meu trabalho de campo, que o seminário tinha mudado de nome em 2010. Porque todo mundo falava da mudança em 2014, né? E, tipo assim, eu fiquei assim, como assim? E como que isso aconteceu, sabe? E eu descobri, eu não sei se foi primeiro alguém acabou comentando da mudança que tinha tido, ou se foi quando eu estava fazendo a leitura de todas as cartas, manifestos e tal, do final do seminário. Eu falei, ué, o que aconteceu? Porque, literalmente, na carta final, né, publicada pelo seminário, que foi em Porto Velho, ele é rasurado o nome, tem seminário de lésbicas e tal, aí um risco, aí, seminário de lésbicas e mulheres bissexuais, e aí tem, tipo assim, uma linha, que é, a partir de hoje, o Seminário Nacional de Lésbicas se chama Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais, parênteses, Senali. Fim, não tem nada na carta sobre esse processo, tem nada. E eu fui, tipo, tentar desencavar o que era isso, como isso tinha acontecido, e até hoje é meio nebuloso como isso aconteceu. Ele passou na plenária final, assim, tipo, ninguém sabe muito bem como nem porquê. E, assim, até porque uma das coisas difíceis nesse processo é que a gente está falando, às vezes, como é um núcleo pequeno e tal, às vezes a gente está falando de relações interpessoais, a gente está falando de pessoas que as pessoas conhecem. Por exemplo, na minha pesquisa, eu fui conversando com as minhas entrevistadas como era parte do processo da pesquisa.
era construção de memória, né, para a comunidade, era construção de memória, incluindo a existência de mulheres bissexuais ali. O anonimato na minha pesquisa foi voluntário, né? Tipo, eu apresentava, falava, olha, se você quiser, pode ser anônimo. Mas se não quiser, não precisa ser. E aí, tipo, por exemplo, a Regina Facchini, que participou da minha pesquisa enquanto entrevistada, ela falou, olha, não tem como me colocar anônima aqui, entendeu? Porque, tudo que eu falei já é público, do que eu vou falar aqui, ela considera e tal, é a posição dela, né? Mas dois, porque não tem como descaracterizar quem ela é, entendeu? Quem é a única bissexual que participava da organização da parada LGBT de São Paulo em 98, sabe? Não tem outra, tipo, então, não tem como, assim. Então, algumas pessoas realmente não tinha como descaracterizar, sabe? Não tinha mesmo. Outras, deu. E é isso, estão anônimas, continuam lá. Mas, então, são às vezes, foi muito difícil para mim conseguir entrevistadas para minha pesquisa. Muito difícil mesmo, assim, em especial entre lésbicas. Tipo, eu tinha interesse em entrevistar pessoas que tipo, foram terminantemente contra a mudança de nome e tal, até porque esse era um rumor que vinha, que tinha sido dramática o processo em 2014, que, enfim, tinha dado tiro, porrada e bomba e tal, não sei o quê. E eu queria saber das pessoas que tinham sido contra isso e tal, porque, né, eu sou antropóloga, tenho interesse de, né, poder ouvir as pessoas e tal, mas as pessoas não queriam, né, ou nunca responderam meus contatos, ou simplesmente disseram, olha, não tem interesse não. Tipo, eu dizia que estava fazendo pesquisa sobre o cenário e as pessoas ficavam felizes, assumiram que eu era lésbica. Aí, quando a gente estava conversando, eu eventualmente falava alguma coisa sobre ser bissexual, e falava, ué, mas que bom, né, que você está fazendo essa pesquisa sobre lésbicas, tão importante. Ela falava, então, a pesquisa é sobre lésbicas, em algum grau. Mas o foco não é esse, né? Tipo, foco é na história das mulheres bissexuais. Ah, ah, poxa, aí não vai dar, né? Aí eu não tenho como fazer parte. Valeu, tô muito ocupada. Tchau. Aí eu falo assim, que bacana, que legal. Então, são essas áreas, assim, né? A gente trabalha muitas vezes com o não dito, assim, com temas que as pessoas não querem tocar. Tipo, e aí, enfim, sei lá, falei pra caramba, não são 7h30. Acho que deu para introduzir aqui alguns dos temas e tal. Se, enfim, fica aberto aqui para comentários. A gente ainda não teve nenhuma pergunta, não. Então, quem estiver assistindo ainda quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Mas eu queria fazer uma aqui, eu queria que Claro. você comentasse um pouco sobre a importância, assim, de nós bissexuais, a gente se organizar na luta coletiva, né? Porque, sei lá, assim, o movimento LGBT, ele real, assim, a gente não aparece muito. E aí, o quão é importante, assim, a gente se colocar, né, nas lutas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Bem, eu acho que é a importância da gente, de qualquer luta coletiva, né? Tipo, a gente não tem como mudar o mundo sozinho. A gente não tem sequer como, sei lá, suportar todos os pesos do mundo sozinha também, né? E eu acho que a organização coletiva, ela possibilita, ela engrandece, né? Tanta coisa, assim, tipo, ela possibilita que a gente conheça outras perspectivas sobre essa experiência que a gente está vivendo. Ela possibilita que a gente tenha força para pressionar a mudança das coisas, né? E eu acho que é muito importante, sim, que pessoas bissexuais, né, e aí em especial mulheres bissexuais, mas pessoas bissexuais, se organizem politicamente, assim, sim, quanto pessoas bissexuais, se essa for a sua parada, sabe? Tipo, mas também se organizem no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Se organizem enquanto mulheres, se organizem enquanto homens, se organizem enquanto pessoas não binárias, se organizem enquanto pessoas trans.
se organiza enquanto pessoas negras, se organiza enquanto pessoas indígenas, sabe? Tipo, a gente está num momento no Brasil em que a gente está só lutando para não se afogar, né? E combatendo recuo atrás de recuo, porrada atrás de porrada. E às vezes fica um pouco difícil a gente lembrar, né? Que a gente pode sonhar também, sabe? Tipo, que a gente não tem só que, tipo, tá cotidianamente rebatendo as porradas que a gente toma na cara. Mas que a gente pode querer mais, que a gente pode querer um mundo, assim, que... Por que eu faço pesquisa? Por que eu me organizo e tal? Porque eu espero um dia ver um mundo em que as pessoas não sejam mais assassinadas por causa das pessoas que elas são, sabe? Tipo, por causa das pessoas que elas amam, por causa dos amigos que elas têm. Que as pessoas não se sintam mais sozinhas, isoladas, diferentes, não sejam perseguidas, marginalizadas, não percam seus empregos, não sejam isoladas de novo, né? Isoladas, porque esse é um sentimento muito forte entre pessoas bissexuais e, tipo, e a gente não tá sozinho, né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente já mudou muita coisa, sabe? Eu acho que é muito importante para as novas gerações a gente lembrar que, tipo, a gente não tá inventando a roda, tá? Teve gente que veio antes da gente. A gente tem muitas coisas legais para contribuir e tal, mas a gente não tá inventando a roda. Mas dois, além disso, olhar essas histórias das pessoas que vieram antes e ver o quanto o mundo já mudou com o trabalho delas. Ver o quanto, né, assim, o Brasil, ele já foi uma referência mundial de combate à AIDS. E não foi porque os governos dos anos 90 eram bonzinhos e fofinhos e se importavam com as bichas que estavam morrendo. Não foi por causa disso. Foi porque teve uma galera que botou a cara no sol, sabe? Tipo, botou a cara a tapa e foi lutar com unhas e dentes que as pessoas que elas amavam estavam morrendo. Eu tenho, inclusive, problemas com parte do que virou o movimento LGBT, né? Enfim, de sei lá quando pra cá, mas a gente perder de falar muito que é sobre o direito de amar. É sobre o direito de amar, em algum grau, sim. Mas é sobre o direito de viver, sabe? Tipo, é sobre o direito de viver sendo quem quem você quiser ser. Tipo, é sobre, enfim, sobre crianças poderem ter espaço de experimentar com as brincadeiras, com as fantasias, com os desejos delas e terem espaços seguros e acolhedores, tipo, com adultos que não vão piorar, tipo, nada que ela, sabe, tipo assim, a escola, ela não precisa ser um espaço de violência, a escola pode ser um espaço de inclusão. A casa não precisa ser um espaço de violência, a casa pode ser um espaço de amor, sabe? Tipo, então eu acho que essas são pautas, assim, urgentes que a gente está vivendo hoje no Brasil. E, assim, sob esse discurso moralista, violento, de que as pessoas LGBT querem destruir a família, de que a gente é uma ameaça à sociedade, de que nós somos pedófilos, predadores de criancinhas, né? Esse governo está tirando direitos, está tirando debates, está perseguindo pessoas. E isso, na verdade, é o que vulnerabiliza crianças, é o que vulnerabiliza pessoas em situação de violência doméstica, é o que coloca a gente na boca do lobo, sabe? Tipo, falar de educação sobre sexualidade na escola não aumenta a sexualização de crianças. Falar sobre educação na sexualidade na escola é o que previne violência sexual, né? Então, tipo, e isso é historicamente uma luta dos militantes LGBT e das militantes feministas, sabe? Tipo, então, assim, enfim, acho que essa é a importância da gente se organizar hoje, porque não é a nossa balada simplesmente que está em jogo, embora o direito ao lazer é um direito
e a nossa balada está em jogo, e a gente tem direito de bater cabelo e de gostar de diva pop ou não, de fazer quadradinho ou não, de dançar, de beijar na boca, de ser muito doido, de curtir carnaval. Também é sobre isso. Mas, além disso, a nossa vida tá em risco. Tipo, enfim, inflamada aqui, dá pra ver que eu comecei realmente antes como pesquisadora, antes de ser pesquisadora como militante. Eu vi que apareceu uma pergunta. Peraí que eu vou colocar aquela de... Claro. Você consegue ler aí? Dentro da comunidade LGBTQI, existe uma exclusão da B. Acredita que atrapalha os processos enquanto B? Carol, eu queria que você me explicasse, se for possível, melhor, o que é esses processos enquanto B. Eu não, pode querer dizer muitas coisas, desculpa, eu não sou capaz de entender o que você quis dizer. Desculpa. Espera ela responder. Claro, assim, sei lá, sabe, atrapalha. Imagino, sei lá, esperando você responder, mas atrapalha muita coisa, né? Tipo, você ter. Mas eu acho que o que é pior é que não existe em algum grau uma exclusão e tal, mas quando a gente vai para espaços de ativismo, para espaços de militância, eu acho que existe. É uma forma de exclusão, mas especialmente, por exemplo, espaços de mulheres, tá? Espaços entre mulheres lésbicas e bissexuais. Não é exatamente uma exclusão, mas é uma restrição de qual deve ser o papel das mulheres bissexuais ali e que mulheres bissexuais podem estar ali. Que, de certa forma, é uma forma de exclusão, mas eu acho que é mais sutil do que isso. Em alguns aspectos é mais cruel, embora as pessoas não passam, em geral, de crueldade, né? Nem param para refletir o que isso quer dizer. Peraí. A pergunta limitada ficou mal formulada mesmo, no sentido do pertencimento mesmo. Como deveria lidar com essas questões em espaço que deveria ser de acolhimento? Então, é isso. Existe dentro nas entrevistas, quando eu fiz a minha pesquisa, apareceram algumas coisas, assim, que eu acho que dá para abordar aí. Existe essa noção que eu estava falando lá no começo da live, de que bissexuais eles só estão para fora do armário pela metade, né? E que você se identificar enquanto bissexual seria o começo de um processo incompleto. E que, inclusive, isso é super danoso, assim, por exemplo, um amigo muito querido meu, assim, ele se identificou enquanto bi durante um tempo e essa identidade parou de fazer sentido para ele. E ele queria se identificar enquanto gay, politicamente. Era o que passava a fazer sentido para ele. E a gente conversou em várias ocasiões sobre o quanto que isso era fonte de sofrimento para ele, porque ele não queria que a narrativa pessoal dele fosse mais uma a ser justificada a inexistência de bissexuais, a validar essa narrativa que se constrói, assim, né? É um pouco o que se discute atualmente quando se fala de minoria modelo, né? Você pode ser desse jeito. Se você for assim, 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 assado, né? Tipo, então no caso da mulher bissexual, namoro sexual na comunidade LGBT passa por uma segunda invisibilidade. Então, você se identificar enquanto mulher bissexual, você tem que saber, isso eu ouvi com todas as letras, que você tem a bisséria, né? A bisséria é aquela que, assim, ela ainda fica com o homem. Isso eu tô quase que citando uma das entrevistas. Ela fica com o homem, mas ela sabe que a afetividade dela, que a vida política dela, né, tá ali com as mulheres mesmo. Tipo, então, e aí a bisséria, ela existe em oposição à
falocentrada, que é a bi, que ela, né, enfim, continua. Ela aparece ali, ela diz que é bi, é conhecida um pouco na minha geração, pelo menos, sei lá, como bi de balada. Ela diz que é bi, mas ela só dá uns beijos aleatórios em umas pessoas nas festas. Ela não leva isso, não, né? Quase como veste a camisa da empresa. Tipo, em que. Então, é lógico que, por exemplo, tipo, quando você é uma pessoa bissexual, você é uma mulher bissexual, você tá militando no movimento LGBT durante um tempão, e aí as pessoas te respeitam. E aí você, tipo, começa a ter um relacionamento com uma pessoa de um gênero diferente do seu. Pior ainda, você começa a ter relacionamento com um homem cis. Cara, quantidade de gente que... Olha só, tava pensando em você, Mari, mas eu não ia falar porque a gente não expõe as amigas, né? Mas a amiga vem e se expõe, aí a gente pode falar, né? Que as pessoas geram uma série de constrangimentos quando mulheres bissexuais entram em relacionamentos com homens cis, quando elas se tornam mães, sabe? Tipo, é como se tudo que ela fez, tudo que essa pessoa militou esse tempo todo, né? Fosse porra nenhuma, tipo, não fosse relevante, não fosse sério, né? Tipo, como se experiências que eu já passei, de tipo. E aí existe essa confusão muito doida, entre, tipo, orientação sexual e performance de gênero. Então existe essa noção de que a bissexual, ela necessariamente ela é discreta, fora do meio e feminina, sabe? Tipo, então se você tá numa relação com um cara, automaticamente você ganha passabilidade hétero. Assim, gente, olha, não sei nem o que dizer, né? Apenas sentir, assim. Quinto, eu sei o que dizer, eu escrevi sobre isso na minha dissertação. Olha, isso não é real, tá? Não é real, tá bem? Vamos deixar isso aqui, que não é real. É lógico que existem pesquisas, né, e relatos e tal, existem pessoas que têm uma performatividade no gênero delas mais alinhada com as expectativas do gênero delas, ou seja, traduzindo em bom português, né? A gente tem lésbicas muito femininas, bis muito femininas, a gente tem gays muito masculinos, bis muito masculinos. Mas isso não tem a ver com a orientação sexual da pessoa. Assim como, sei lá, a mãe de uma amiga minha é hétero e eu achava que ela era sapatão. A minha amiga achava que ela era sapatão durante muito tempo. E a gente descobriu que não, sabe? Tipo, mas ela é hétero. Então, assim, as coisas não estão tão alinhadas assim, né? Tipo, e existem pessoas bissexuais que dão pinta pra caralho, sabe? Tipo, já passei por algumas situações na minha vida. Teve uma época que eu tava num relacionamento, tava ficando com um cara e tal, que tem uma família mais tradicional, e eu tava com metade da minha cabeça raspada naquela época. E eu fui pra casa dele meio sem planejar, inclusive com uma blusa minha que eu nem cabe mais em mim, que eu nem tenho mais, mas que tinha escrito assim, Madre Teresa da Siririca. Eu não sabia que ele morava com os pais quando eu fui pra casa dele. Na manhã seguinte, eu saio do quarto com aquele cabelo raspado, com aquela blusa, e eu não fazia a menor ideia de, tipo assim, o que eu tava fazendo ali, sabe? Quem eu era, o que tava acontecendo, sabe? Tipo assim, ela não achou, primeiro, assim, depois eu vim a saber que ela achou que eu era uma amiga que tinha dormido lá na casa dele, tipo, ela não achou que a gente tava num relacionamento, sabe? Tipo, eu tive um relacionamento com um outro cara, bastante, que dá muita pinta pra caramba, e, tipo, ninguém achava que a gente era um casal. As pessoas achavam que a gente era, tipo, viado, uma sapatão, amigos sentados no bar tomando beijo, sabe? E a gente beijava as pessoas. Eu vi os garçons heterosão, top da Tijuca, sabe? Olhando assim, tipo, o que tá acontecendo, gente? O que é isso? Então, tipo assim, existem todas essas coisas, né, misturadas ali, que pra essa narrativa
binária de percepção de mundo, que existem, tipo, nós e eles, né? O vale e os héteros, né? Em que bissexuais não se encaixam nela tão tranquilamente assim. Existe essa noção como se bissexuais fossem, enfim. A real é que bissexuais são perigosos. São sempre perigosos. São perigosos, são de pessoas bissexuais que muitas vezes os héteros têm mais medo, né? Quando você inclui essa possibilidade, essa identidade. Uma menina falou sobre ser mulher bissexual e estar num relacionamento com um homem cisgênero, né? Hétero, e o seu companheiro te faz querer, tipo, que você apague essa identidade da sua vida, que você faça de conta que isso não existe, que você deixe isso pra lá, né? Porque, enfim, você não tem como ser uma mulher de bem, uma mulher direita, uma mulher pra casar, né? E você pensa nas suas amigas peladas, potencialmente, sabe? Tipo assim, não dá, isso não faz parte. Assim. Tipo, embora, né, desde meados pro final dos anos 90, a sexualidade, o homoerotismo, né, entre mulheres passou a ser fetichizado, ele não foi desde sempre, né? Tipo, a lésbica era algo nojento, era algo... E aí, lésbica, eu tô usando esse termo aqui, não tem o mesmo significado que significa hoje, e inclusive podia querer incluir o que a gente entende como bissexuais atualmente, né? A menina que beijava meninas era nojenta, era bizarra, era pra ser apagada da sociedade e tal. E a partir de meados dos anos 90, com o surgimento do termo lesbian chic, né, e passar a ser reivindicado por algumas figuras que eram símbolos sexuais e tal do período, que eram mulheres que gostavam de homens e mulheres, basicamente isso, passa a Playboy, descobre o erotismo de duas mulheres muito femininas sendo sensuais, coisas assim e tal, e enfim, chega a bosta que a gente tem hoje em dia, de, sei lá, você tem pornografia lésbica produzida por homens para homens, sabe? Tipo, coisas esquisitas que a gente tem. Mas... Oi. Maria, é porque o nosso Claro. tempo ele tá um pouco Ai, apertado desculpa. agora. Aí se puder concluir, só porque senão ele cai sozinho, aí não tem nem o que fazer. Nossa, desculpa. Falei pra caramba, né? Nada, tá ótimo. Tá, vamos tentar. Vamos lá. Muitas meninas que antes consideravam lésbicas se descobrem enquanto bissexuais depois, sofrem requisitar a bissexualidade de forma politizada e orgulhosa. E ainda se apegam em ser anexas à lesbiandade, pois sempre enxergaram uma aceitação maior dentro da comunidade monossexualidade. Isso traz certa vergonha de se assumir no meio. Bem, Gabi, falou tudo, né? O que eu vou dizer? É isso mesmo. Acontece, assim, tentando para poder encerrar e pegando isso, né? Inclusive, a bissexualidade, na real, tem um autor americano, que é o Kenji Yoshino, que ele escreveu o Contrato Epistêmico de Apagamento da Bissexualidade. Que para quem entrar no grupo do Besides no Facebook, uma das únicas coisas que me faz ainda ter conta no Facebook atualmente, que é a maior comunidade bissexual do Brasil, assim, que é um grupo político, sei lá, que eu admiro muito, gosto muito da galera e tal, tem tradução não autorizada, feita por ativistas e tal, mas tem tradução para o português disponibilizado lá. Nesse contrato epistêmico do apagamento da bissexualidade, resumindo muito, ele fala sobre como existe essa construção binarista dentro da sociedade que a gente vive, né? Enfim, expandindo, né? Mas no capitalismo globalizado, tardio, do século XXI, essa sociedade global que a gente vive, existe uma impossibilidade lógica da existência da bissexualidade. E que a sua existência, ela ameaça, né? Ela é vista como uma potencialmente ameaçadora das estruturas, né? Que a gente tem
hoje dominantes, assim, como a monogamia, como a família. Ela é vista assim, tá, gente? Não queria dizer que ela necessariamente é isso, não. Precisando da construção que a gente tem. E aí, nesse processo, o Ken Justino opõe, né, bissexuais a monossexuais. É um termo que ele punha, que junta, né, heterossexuais e homossexuais ali. Que se refere a pessoas que só têm atração por uma pessoa, um gênero de pessoas apenas. Em oposição a bissexuais, tem atração por todos os gêneros. E aí, tipo, esse processo, a existência de bissexuais, ela é ameaçadora, ela é perigosa. E por isso ela precisa ser invisibilizada. Você precisa garantir que ela não seja considerada uma possibilidade na vida das pessoas, né? Então, nesse sentido, em contraposição, aproveitando que a gente está em setembro, o mês que, teoricamente, a gente perde esse superpoder da invisibilidade, né? Nós, bissexuais, temos que fazer barulho, né? Dentro da comunidade LGBT, dentro dos espaços que a gente está, né? Lógico que cada um sabe qual barulho que é capaz de fazer. Mas, quando a gente está junto, é mais fácil de fazer barulho do que fazer barulho sozinha. Então, reforçando a importância de se organizar coletivamente, né? De se organizar com outros bissexuais. Enfim, estou aqui, eu existo, eu sou feliz sendo quem eu sou. Eu não gostaria de ter outra identidade, ao menos neste momento. Não faço promessas para o futuro para ninguém, porque eu não devo nada, né? Mas, enfim, quando eu escrevi minha dissertação, a minha dissertação foi a primeira a se focar em mulheres bissexuais no Brasil numa perspectiva política, né? Eu espero que surjam muito mais trabalhos nesse sentido, porque, na verdade, a minha dissertação ela abriu muito mais perguntas do que ela respondeu coisas. Perguntas que eu gostaria muito de ver outras pessoas se arvorando a discutir e a pesquisar. Por exemplo, essa ausência de dados estatísticos no Brasil sobre a realidade de bissexuais. Gente, eu não sei fazer matemática, tá? Eu não sei fazer estatística, não sei fazer contas. Eu sou uma antropóloga bem estereotipada nesse sentido. Então, por favor, amigos da sociologia, pessoas da epidemiologia, essa gente que sabe usar o R, que sabe somar, que entende o que é pesquisa populacional, façam pesquisas. 30 segundos. Façam pesquisas, produzam conhecimento, façam barulho, tenham orgulho. Nós existimos, nós resistimos. Obrigada, amo vocês. Um beijo para os meus orientadores. Beijo para todo mundo que me convidou, é isso. E estamos aí, se organizem.